Olá, turma, paz, tudo bem com vocês? Estão preparados para a aula de hoje? Amém? Então, hoje o nosso encontro é para que a gente possa concluir o capítulo 5 da nossa apostila História de Israel. Espero que você já esteja com o material de estudo. Nós temos aqui a nossa principal ferramenta de estudo, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos dá todo o recurso necessário para esse curso. E temos também aqui, para nos auxiliar no estudo, a nossa apostila História de Israel, essa apostila maravilhosa que nós temos de apoio. Então, esteja aí com o seu material, também com o seu caderno de anotações, para que você não perca nada dessa aula, ok? Então, espero que vocês já estejam, por dentro do tema que vamos abordar hoje, que é o tópico 3 do capítulo 5, capítulo 5 que traz para nós o reinado de Davi, esse personagem tão marcante, tão importante para a história de Israel, que é o rei Davi. E hoje nós vamos comentar sobre os erros de Davi e as suas consequências. Lembra que eu pedi para que cada um fizesse uma reflexão comparando um homem segundo o coração de Deus, que foi pelo próprio Deus apontado como sendo segundo o seu coração, mas também um homem passível de erros, um homem também que pecou. Então eu pedi para que cada um analisasse a respeito dessa característica diferenciada do rei Davi e também pudesse comentar sobre essas incidências que ocorreram no ministério do rei Davi. Amém? Então vamos lá para o início da nossa aula. Nós temos aqui o versículo chave. Esse versículo ele já vai trazer para nós muita informação sobre o que nós vamos abordar hoje, tá? Então, vamos ler esse versículo chave, que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 15, versículo 5. Por que eu vou começar a aula com esse versículo? Porque através desse versículo nós vamos continuar essa reflexão sobre a personalidade de Davi, tá? Vamos lá? 1 Reis 15, capítulo 4. Desculpa, 1 Reis 15, versículo 4. Vamos lá? Preste atenção aqui no que a palavra de Deus vai dizer para nós. Portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Guarda essa explicação do Senhor, porque aqui a gente já descobre duas questões muito discutidas, até mesmo no meio teológico. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Eu percebi que, aqui nas reflexões, foi citado bastante que Davi, mesmo tendo pecado, ele era um homem que tinha um coração contrito, um coração arrependido, disposto a consertar, a assumir e a consertar seus erros. Realmente, Davi tinha esse coração. Mas, além disso, o que tornava Davi tão semelhante ao coração de Deus, tão próximo da vontade de Deus, é o que nós acabamos de ler aqui no verso 5. Portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara. Se a gente for lá em Atos 13, 22,
também nós vamos ter esse mesmo entendimento, porque aqui diz assim: e quando este foi retirado, se referindo a Saul, que diferente de Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus, levantou-lhe como rei a Davi, a qual também lhe deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Aqui, gente, nós temos o segredo do coração de Davi. O coração de Davi fazia a vontade de Deus. Fazia a vontade de Deus. Tem um outro versículo muito também especial sobre também essa característica que Deus procura no ser humano, que fala aqui como que Deus ele procura essas pessoas. Lá em 2 Crônicas 16:9, na parte A do versículo, vai dizer assim pra gente: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é plenamente dele. Olha que interessante. Vou repetir aqui o final. Cujo o coração é totalmente dele. É o coração segundo o coração de Deus. É um coração que está voltado para fazer a vontade de Deus e não as suas vontades. Hoje a gente se depara com muitas pessoas que procuram a Deus para poder satisfazer os seus desejos, para poder resolver os seus problemas, como se o Senhor fosse obrigado a resolver tudo, a fazer tudo conforme o coração da pessoa. E muitas pessoas se frustram quando elas não conseguem satisfazer os seus desejos, não é verdade? Porém, Davi, ele se destacou porque a vontade dele, em primeiro lugar, o desejo dele, em primeiro lugar, era agradar a Deus sobre todas as coisas, era fazer a vontade de Deus. E o segundo ponto que nós vamos entender aqui a respeito desse personagem tão diferenciado é que o Senhor ele julgou aqui a Davi segundo as suas ações. Olha o que o versículo conclui aqui pra gente. Esse versículo é muito importante. 1 Reis 15:5. Olha, e não se desviou de tudo que Deus lhe ordenara em todos os dias da sua vida. Não foi antes de ser rei, depois de ser rei. Não, durante todos os dias de sua vida. Senão no caso de Urias o Heteu. Gente, aqui a gente está vendo o Senhor, sabe, batendo martelo a respeito de Davi, dando mais uma vez testemunhas de Davi. Além dele ter ali confirmado que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não deixou de ser segundo o seu coração, mesmo que depois da sua morte, mesmo depois de todos os acontecimentos, ele não perdeu o seu título. E também o Senhor vai julgar todos os atos cometidos em vida por Davi. Tudo que Davi fez, todo o trajeto da vida dele, o Senhor julgou aqui. E o Senhor apresentou para nós que ele só foi reprovado no caso de Urias, por conta do adultério com a mulher de Urias e por conta de ter também tramado a morte de Urias. Então, nisso sim, Deus condenou Davi, julgou Davi, e nós sabemos o resultado que foi, mesmo Davi tendo se arrependido amargamente do seu erro, ali se responsabilizado pelos seus erros. A gente sabe as consequências que foram geradas por esse pecado. A espada, ela não saiu da família de Davi e teve graves consequências esse pecado. O próprio profeta Natan, quando foi advertir Davi sobre o que tinha acontecido,
ele transmitiu a Davi que o que ele fez foi algo foi algo de desprezo a Deus, essa atitude, né? Foi uma falha em que ele acabou ali entristecendo profundamente o coração de Deus, mas que foi superado. Aqui a gente já mata muitas informações da nossa aula, porque nós vamos falar a respeito dos erros de Davi, né? Nós acabamos de abordar aqui o que Deus condenou, que foi o caso de Urias, o Heteu, ok? Mas vamos também falar sobre outros prováveis erros de Davi que a própria apostila traz para nós. E aqui nós vamos falar sobre 4 atos que Davi... Nós vamos meditar em 4 atos que Davi cometeu, né? E que é traduzido como falhas, como pecado. Então, o primeiro fala aqui sobre a mentira de Davi, diante do sacerdote Aimeleque. Esse fato ocorre quando Davi ele está fugindo da presença de Saul, quando realmente é identificado que Saul estava procurando matar Davi. Então Davi vai fugir. E nisso ele não vai levar provisões, ele não vai levar armamento, ele estava totalmente desprovido. E ele foge primeiro para onde? Qual o primeiro local que Davi vai procurar ajuda? É na cidade de Nob, na cidade dos sacerdotes. E chegando lá, ele entra lá na tenda dos sacerdotes e vai falar com o sacerdote Aimeleque. E lá ele pede alimento, só que não tinha senão os pães sagrados, os pães da proposição. Então, o que acontece? Davi ali, ele oculta o que estava acontecendo para o sacerdote. Ele diz para o sacerdote que tinha ido ali a mando do rei Davi em uma missão. Só que ele teve que sair tão às pressas para cumprir essa missão do rei que ele foi, na verdade, desprovido de alimentos. E ali ele acaba, né, recebendo esses alimentos consagrados e também acaba recebendo a arma de Golias, do gigante que ele tinha vencido. E isso não vai resultar em boa coisa, porque ali um dos servos de Saul, que estava ali presente, viu a chegada de Davi, vai levar essa notícia para Saul. E Saul vai ficar enfurecido, vai chamar o sacerdote Aimeleque e vai ali condenar à morte não só Aimeleque, mas todos os sacerdotes, não só todos os sacerdotes, mas toda a cidade dos sacerdotes, as mulheres, as crianças. Ele vai fazer uma chacina, vai ali acabar, né, com aquele povo. E aí, né, só sobra um sacerdote, que é o filho de Aimeleque, do sacerdote Aimeleque, e ele vai contar, ele vai alcançar Davi, né, e vai contar para Davi o que aconteceu. E vai contar para Davi o que aconteceu, que era o sacerdote Abiatar. E nisso, eu estou vendo aqui para vocês uma informação que Davi, ele vai se sentir culpado pelo que aconteceu. Ele vai se sentir culpado pela morte dos sacerdotes e ele vai pedir para aquele sacerdote que sobreviveu ficar com ele, porque o mesmo que procurava tirar a vida de Davi, que é o rei Saul, também ia procurar tirar a vida desse sacerdote que acabou sobrevivendo, certo? E realmente, gente, por exemplo, se você anda com alguém que está sendo procurado, você acaba também ali correndo o mesmo risco de vida, não é verdade? Mas eu queria que vocês entendessem a respeito desse caso,
que aconteceu, né? Dessa mentira que Davi acabou contando para o sacerdote, vamos se colocar um pouco na posição de Davi, porque Davi, ele fugiu da presença de Saul, ele teve que fugir do território de Israel. Depois a gente vai ver que ele vai até Gate, né? E tenta ali se disfarçar ali no meio dos filisteus, e ele é descoberto, né? E ele vai ter que fugir do território de Israel. Por quê? Porque, gente, o rei, né, para quem estudou aqui a respeito da monarquia, o rei tem o controle da nação. Então, se o rei manda capturar alguém, manda matar alguém, né, qualquer um que achasse Davi poderia ali acatar as ordens que o rei estava dando. O rei vai depois colocar todo o seu exército em alerta para poder capturar Davi. Então, Davi, ele não tinha muito o que fazer, né? Ele tinha que procurar ali a sobrevivência. E quando a gente está em guerra, as leis, elas são modificadas. Quando o país entra em guerra, né? Nós entramos em estado de sítio, em estado de... nós entramos, né, em estado de guerra, então muda as leis, você não é julgado como em tempo de paz. Então Davi, como um guerreiro, ele tinha tática de guerra, ele tinha experiência, ele sabia ali, sabe, agir para que ele pudesse ali sobreviver, para que ele pudesse ter vitória. Então, uma estratégia de guerra é o quê? O engano, é o engodo, é você enganar ali o seu inimigo, não é verdade? Porque, por exemplo, se entra alguém na tua casa e quer roubar o teu filho, você vai dizer, não, vai lá no quarto que meu filho tá lá, né? Se tem alguém procurando alguém para poder fazer alguma coisa, você vai entregar, né? Porque nós temos que entender que a nossa vida é um bem precioso e que diante da ameaça quando a nossa vida está ameaçada, tem certas situações que nós vamos tomar, decisões que nós vamos tomar e que não vão ser imputadas como crime, porque nós estamos ali numa situação de vida ou morte. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, o caso de Davi, porque ele estava nessa situação de vida ou morte. Porque para nós é fácil, a gente está fugindo, hoje vamos fugir, é fácil você encontrar mantimento, mas na época de Davi não era fácil você encontrar mantimentos. E a distância, por exemplo, só ali de Gibeá, onde ele estava, para a cidade dos sacerdotes, era mais ou menos em torno de 8.000 quilômetros. Ele não estava, né, de carro, né, e ainda ia ter um percurso muito maior para que ele pudesse chegar em outra cidade. E aqui o outro erro que é atribuído a Davi foi quando ele vai tentar se esconder na terra dos filisteus. E ele, né, antes de se identificar, as pessoas reconhecem ele. Esse é o Davi, que tem aquele cântico que Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Não tem essa famosa menção, e foi até por isso que Saul começou a perseguir a Davi, depois que ele entendeu que Davi seria o seu sucessor, né, e ele começou a perseguir Davi. E aí eles descobrem o potencial do perigo que estava ali, né, através de Davi. Aí o que Davi se faz de louco. Davi vai se fazer de louco, né, começa a babar, a arranhar os portões lá. E aí o rei Aquis, o rei de Gate, quando vê aquela cena, ele, vocês estão trazendo esse doido aqui para mim, já não basta os que eu já tenho aqui. Então ele até, né, age dessa forma e Davi escapa. Então, mais uma vez, Davi usando uma estratégia de guerra, para poder enganar o inimigo,
ali, né, mostrando que ele não oferecia perigo para ele salvar a vida dele. Então, a todo tempo ele está ali buscando, lutando para que ele possa sobreviver. Claro que Deus, com certeza Deus estava com Davi, o Senhor daria vitória para ele e iria cumprir de fato as promessas que ele fez para Davi, né? Davi crendo e confiando no Senhor. Então nós temos esses dois erros de Davi. O terceiro erro de Davi realmente não foi erro, foi um pecado gravíssimo, que foi o pecado de adultério, que ele em um período, né, de guerra, ele não vai para a guerra, manda o seu capitão, ele não vai e ele acaba um dia, né, ali da sua janela contemplando Betseba, desejando ela e sem saber, sem se preocupar, né, com a questão dela ser casada. A gente sabe o que aconteceu. E a Betseba acaba engravidando e como Urias não se deitou com Betseba, mesmo Davi autorizando ele vir da guerra, mesmo Davi esperando que ele fosse estar, né, com a sua esposa, ele não aceitou, porque ele agiu sendo até com mais justiça do que Davi, né, se importando com o exército de Davi e não aceitando estar em casa enquanto os seus companheiros estavam lá guerreando pela nação. E aí a gente sabe o que acontece. Davi devolve Urias para a guerra, mas com uma carta para que ele fosse colocado na linha de frente e aí ele pudesse ali ser atacado facilmente, como aconteceu, que ele acabou morrendo em batalha. Então esse pecado sim, Deus julgou, como nós falamos, Natan foi repreender Davi e ocorreu o que a turma, né, já retratou, que ele se arrependeu, ele confessou seu erro e ele teve uma oportunidade. Então serve aqui para nós também, que o Senhor, né, o desejo dele é esse, que a gente venha a ser sincero, ter um coração sincero como Davi, um coração arrependido, um coração capaz de poder confessar os seus erros e recomeçar. E para terminar, o último erro aqui de Davi fala sobre o censo de Davi, que foi reprovado por Deus. E esse censo traz muitas polêmicas. A primeira é que esse censo ele é falado no livro de Crônicas e no livro de Samuel. No livro de Crônicas mostra que como se fosse Satanás, o inimigo, que se levantou contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento. Já em 2 Samuel 24, diz que foi Deus que estava irado contra o povo de Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E Davi acabou caindo, né, nesse propósito aqui, e houve essa situação onde o povo de Israel foi punido. Mas vamos então fazer aqui algumas comparações. Nós temos lá no livro de Tiago, no capítulo 1, que Deus ele não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Segundo ponto, fala aqui que Deus ele estava irado contra Israel. Por quê? Porque o povo estava andando de forma que Deus não estava se agradando. E lembra que nós falamos a respeito de quando Israel pede um rei, o rei passa a ser o seu representante diante de Deus, tanto para a bênção quanto para a maldição? Então foi isso que aconteceu. Desculpa, Tom. Foi isso que aconteceu. Então, para que Deus pudesse ali
corrigir, castigar Israel, tinha que passar por Davi. Só que Davi, no momento, ele não estava dando nenhuma brecha para que o povo sofresse essa punição. Porém, Deus, conhecendo o coração do homem, ele vê em Davi, uma forma para que ele pudesse castigar o povo. Então, o que acontece? Ele vai incitar, por conta, dele ter visto no coração de Davi como se fosse esse desejo oculto, Por exemplo, se for tentado para ele fazer isso, ele vai fazer, porque esse desejo mal já está no coração dele. Então foi o que aconteceu, porque Davi ele foi incitado a fazer o recenseamento, mesmo não tendo nenhum motivo para tal, porque a nação vinha de vitória em vitória, o povo era temido e respeitado, o exército estava numeroso e muito bem preparado, então eles estavam vindo, de um momento, de um momento top, eles estavam no auge ali das conquistas. Então, não tinha necessidade nenhuma desse censo, a não ser o quê? Por ego, por vaidade do rei, querer mostrar o seu reino. Então, isso não foi bem visto por Deus, porque Davi acabou caindo nessa tentação. Mas ele caiu por quê? Ele foi tentado pelo próprio mau desejo. Porque às vezes tem coisas ocultas na vida da gente que às vezes a pessoa não faz por quê? Por falta de oportunidade. Porque se der chance para ela fazer uma coisa errada, ela vai fazer. Então a gente tem que perceber isso também. Por isso que tem no Pai Nosso, aquela orientação, não nos deixei cair em tentação. Para Deus não deixar a gente cair em tentação, mas para nos livrar do mal. Isso é muito importante. E aí a gente conclui aqui essas 4 informações da vida de Davi, de prováveis erros que ele tenha cometido, mas no início da aula a gente já falou que Deus julgou todos os atos de Davi e só encontrou realmente condenação mesmo, com relação ao fato de Urias, tá? Então a gente fez aqui uma análise. E eu queria que você analisasse também, diante de que nós falamos aqui, das situações que nós abordamos aqui, e que essas falhas que Davi cometeu, das 4 que nós acabamos de ler, apenas uma realmente foi caso, de condenação aqui, de julgamento de Deus com relação a vida de Davi, tá bom? E assim, pra gente terminar, temos aqui a informação, de quando Davi ele morre, e fala aqui sobre a rebelião de Absalão e a morte de Davi. Então eu peço que vocês leiam essa parte aqui a respeito do que aconteceu no final aí do reinado de Davi e como Salomão ele foi levantado a rei, tá? Salomão agora vai ser o nosso próximo estudo, que é o capítulo 6, e eu aguardo vocês para a próxima aula. Fiquem com Deus. Boa noite.